Olá, você tem uma árvore dos problemas? Você tem um lugar onde você pode pendurar os seus problemas do dia a dia e não trazê-los para dentro da sua casa? Aproveite bem o seu tempo com as pessoas que você ama. Eu recebi essa história há algum tempo atrás e decidi compartilhar ela aqui porque nos ajuda a deixar nossos problemas do lado de fora das nossas casas. A árvore dos problemas. Uma senhora contratou um encanador para restaurar uns canos antigos numa velha casa de fazenda. Aquele encanador havia acabado de terminar o seu primeiro dia neste novo trabalho. E foi um dia bem difícil. No começo, um pneu furado o fez perder pelo menos 1 hora do seu dia de trabalho. Depois, a sua furadeira elétrica não quis mais funcionar. E no final do dia, a sua caminhonete antiga não pegou. Aquela senhora que o havia contratado decidiu levá-lo de volta para a casa dele. E ele estava muito chateado. Ficou em silêncio o trajeto inteiro até a sua casa. Ao chegar, ele convidou aquela senhora para conhecer a sua família. Assim que passaram pelo portão da sua casa, o encanador parou brevemente em frente a uma pequena árvore, onde ele tocou a ponta dos galhos com as suas 2 mãos. Quando a sua esposa abriu a porta da frente, ele mudou completamente o seu semblante. O seu rosto era um sorriso só. Ele abraçou seus 2 filhos pequenos e beijou a sua esposa. Apresentou àquela senhora a sua família e, na hora dela ir embora, ao passar novamente na frente daquela árvore, ela perguntou ao encanador por que ele havia parado na frente da árvore e tocado a ponta dos galhos com as suas 2 mãos. Ah, disse o encanador, aquela é a minha árvore dos problemas. Eu sei que muitas vezes é difícil não ter problemas no trabalho, mas eu decidi que estes problemas não têm lugar dentro da minha casa, com minha esposa e meus filhos. Então, quando chego em casa, eu penduro os problemas nos galhos daquela árvore, todo final de tarde, e peço a Deus para tomar conta deles. Na próxima manhã, eu os pego de volta. A coisa engraçada, sorriu ele, é que quando eu os pego de volta na manhã seguinte, não tem mais tantos problemas quanto eu havia colocado na noite anterior. O nosso texto hoje se encontra na carta de Pedro. Abre a sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 7 somente. 1 Pedro 5, 7. O texto diz: lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Deus tem cuidado de vocês.
Que texto poderoso, que texto encorajador. Lancem todas as suas ansiedades, todas as suas dificuldades, todos os seus problemas em Deus, porque Deus cuida dos seus filhos e das suas filhas. Não leve os problemas do dia a dia para dentro da sua casa. Aprenda com este encanador a pendurar os seus problemas fora da sua casa. Aproveite bem o tempo que Deus está lhe dando e passe esse tempo de uma maneira bem proveitosa com aqueles que você ama. Jogue, lance os seus problemas em Deus e você vai ver que os seus problemas começam a se tornar cada vez menores até desaparecerem. Deus abençoe você. Amém.